Boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Eu, pastor Leto, pastor Djalma Rodrigues. Presente. E nosso amigo Gabriel Rodrigues, que é o nosso diretor de cortes. Ele nos corta. Ele está fazendo assim para mim, que é a visão que é para cortar. Eu gostaria de agradecer você, que nos permite entrar no celular através do seu tablet, do seu smartphone, do seu iPhone 17. E esperamos verdadeiramente que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Hoje é domingo e estamos muito felizes porque conseguimos chegar a mais um final de semana com saúde, né, pastor? Sim. Com saúde. Eu sei que esse vídeo chega a muitos lugares do mundo, a lugares que os nossos pés talvez nunca vão estar. E a finalidade de estarmos aqui é para conversarmos sobre assuntos que afligem almas, afligem vidas. Poderíamos estar aqui, pastor Djalma, contando história, sendo coach, Sim. sabe? Emotivando você do outro lado. Coach. E se a palavra... Papagaio, É, coach papagaio, coach repetitivo. papagaio, né? Que repete tudo que ouve. E poderíamos estar aqui desse lado, talvez tentando emocionar o seu coração e você ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, e você se emocionar e dizer, ai, que pastores maravilhosos, olha como eles falam. Tudo é muito bonito quando toca só o coração. Mas quando chega a parte da razão em que você vê que terminou o vídeo, não resolveu o seu problema, não trouxe solução, você para pensar e diz assim, é muito bom, mas na televisão. É porque na realidade certos vídeos, pastor Djalma, é igual aquelas novelas que as pessoas veem e elas se acabam de chorar. E elas até costumam dizer, pastor Djalma, e parece a minha vida. Nós estamos aqui para falar com você sobre um assunto que tem dado um samba incrível. Falar sobre narcisismo. Eu queria desde já dizer para você que nós contamos com a sua oração, com a sua prece, independente da tua religião, porque precisamos de ajuda. Precisamos muito que você do outro lado, que tem sido abençoado por essa obra, tem sido abençoado por esse ministério, nos ajude com oração. O que nós temos que falar hoje, pastor Djalma, tem nos chegado em inbox, pessoas fazendo pergunta, e inclusive pessoas que vivem com narcisistas. E muito preocupam elas, porque elas dizem assim, eles trazem flagelo para as vidas ao redor deles, eles tiram a saúde dessas pessoas, algumas delas chegam até ao óbito, à morte, Sim. porque estão tão mal que só a morte para libertá-las daquele jugo. Então a pergunta que nos foi feita, pastor Djalma, muito chamou a nossa atenção, que é o seguinte, afinal de contas, pastor Djalma, o narcisista, ele não tem castigo? Não tem nada que aconteça com ele, ele vai fazer toda essa maldade? No vídeo passado, eu falei inclusive que o narcisista não sente nada. Quando eu falei que o narcisista não sente nada, é porque não é que ele não tenha sentimento. Ele não sente nada porque ele vai me maltratar e para ele é a mesma coisa que nada. É automático o que ele está fazendo. Já está lá dentro dele. Já está aquela sementezinha do mal. Então eu não quis dizer, para você do outro lado, que o narcisista, ele não sente dor de dente, não sente caganeira, não, ele sente tudo isso. Só que tem um detalhe. O que acontece com ele depois que ele faz isso tudo? Depois que ele provoca toda essa mazela, depois que ele traz toda essa desgraça para o lar daquelas pessoas, porque ele não atinge só o marido, ele não atinge só a esposa, ele não atinge só as crianças. O narcisista compulsivo, quanto mais, ele é um veneno e um micróbio para a sociedade. E aí, pastor Djalma, nada acontece com eles? Não tem recompensa nenhuma? É com o senhor. Boa noite a todos vocês, muito obrigado mais uma vez por fazer parte das nossas vidas, deixarmos nós entrarmos na vida de vocês. E eu peço a você que deixe seu like, aperte o sininho, né? Ajude essa obra, porque a cada dia que passa, está chegando mais gente. Eu tenho atendido muitas pessoas com problemas diversos relacionados a viver ao convívio com essas criaturas. O negócio é sério, a gente às vezes fala, a gente brinca, aquela coisa toda, mas o negócio é muito sério. Só sabe quem passa, quem conviveu e quem convive com esses seres. Bem, narcisista paga sim, mas vamos chegar até lá. Narcisista, ele já vive um próprio infortúnio dentro dele. Narcisista é oco. Ele cria várias barreiras de proteção, né?
É como uma cebola, o núcleo da cebola está ali, ele tem várias camadas, tem várias barreiras. O que acontece é o seguinte, na infância ele sofre, né, alguma situação, e através dessa situação de abuso que ele sofre, ele cria mecanismo de proteção. Muitas pessoas sofrem abusos, mas não criam. Ele não, ele optou por aquilo ali. Então o que acontece? A partir daquele momento que ele optou em fazer a maldade como forma de defesa, né, ele passou a ser uma quimera, porque ele adotou o falso ego, ele passa a viver no falso eu. Ele criou uma identidade mentirosa. E essa identidade mentirosa, quando você descobre ou você tenta desmascará-lo de alguma forma, você virou um perigo, porque você está mexendo naquele personagem que ele criou. Então você passou a ser um perigo e um problema para o narcisista. Então antes que você ataque ele, ele vai te atacar. É mais ou menos assim. E qualquer coisa que você fale dentro de um relacionamento com o narcisista, você falar para o narcisista, eu te amo, o narcisista vai olhar para você e vai falar assim, dentro da mente dele, ele me ama, sabe por quê? Porque ele é fraco. Então ele merece ser destruído. Então o que acontece? O narcisista não consegue validação interna. Ele precisa de validação externa. Ele precisa de validação de outras pessoas. O narcisista vai contar para você, né, que está doente, que está assim, que está ruim, que tá... vai sempre te contar uma história para quê? Para te enredar. E você vai ver muitos narcisistas, quando eles estão sem suprimento, eles estão dentro de um relacionamento, já assim, um relacionamento antigo, né? Vamos colocar, ele começa a entrar no processo depressivo, ele começa a entrar em depressão, né? É aquela idiosincrasia maldita que tem dentro do narcisista. Então aquilo ali, esse infortúnio que ele carrega, essa dor, essa mágoa, essa coisa toda, ele já carrega aquilo ali pro resto da vida dele. Então aquilo ali ele já está pagando em vida. Mas ele vai botar na internet, ele descartou uma vítima, né? E já cola com uma outra e já bota na internet feliz, sorrindo. Mas lá no fundo, ele está triste. Aquilo ali é mais uma personagem que ele vai sugar. Ele está no momento do lover bomb. E a pessoa olha do outro lado e fala, nossa, ele está numa boa. Nossa, ele está até se casando. Poxa, mas não sabe o que espera para a próxima vítima. E assim eles vão fazendo. Eles vão fazendo vítimas. E com isso, devido a essa promiscuidade que essa criatura tem, eu estou até então falando do lado carnal da coisa. Eu ia poder chegar até o lado espiritual da situação. É muito importante isso, eu ia falar sobre isso. Então o que ocorre? Ele vai fazendo várias vítimas, e com isso ele vai gerando doenças para o próprio corpo. DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Você que saiu do relacionamento com o narcisista, vai até um médico fazer um exame para saber realmente se ele não colocou alguma coisa ou se... a gente não pode afirmar, né? Porque a maioria acarretam doenças devido à promiscuidade sexual. Mesmo que o senhor falou que eles são promíscuos, né? São muito. Todos eles, a maioria são, né? Vamos botar assim, né? Principalmente o narcisista somático. O somático, ele precisa de validação sexual. Então ele não se preserva. Esse é o problema. Mas dentro do lado espiritual da coisa, que é o que o senhor está incomodado para me perguntar, né? Sim, senhor. Posso perguntar, pastor? Pode. Chegou até nós também porque, graças a Deus, as pessoas têm feito perguntas e isso alegra o coração da gente. Pastor Djalma, nós estávamos falando em off, né, como costuma se dizer, né, que nos sentimos muito felizes porque as pessoas têm nos feito perguntas. E quando isso acontece, significa que o trabalho no Senhor Jesus não está sendo em vão. E uma das perguntas foi feita o seguinte: o narcisista, ele fez toda essa desgraça, ele provocou todo esse desastre, né? Ele criou uma catástrofe na vida da sua vítima. Mas aí, tudo tem seu fim. Tudo tem seu fim. A pergunta que não quer calar. Pastor Djalma, depois que morre, eu vou lhe fazer essa pergunta porque me chegou essa pergunta. Não dá para não responder, Pastor Djalma. Depois que morre o narcisista? Depois que o narcisista morre, porque ele tem o fim dele, não é eterno. Aí tem que perguntar para um espírita, né? Que ele vai explicar. Pastor Djalma, e aí, o que eu vou fazer? Vai lá, manda lá. A pessoa perguntou, ele reencarna como narcisista? O que o senhor... Porque as pessoas acham que as escrituras não dão saída para isso. Sim. Bem, o que ocorre é o seguinte, para nós respondermos essa pergunta, teremos que entrar lá na roda de Sansara, a roda das reencarnações. Geralmente o crente não sabe o que é isso. Por quê? Porque isso foi tirado da Bíblia, né? Lá no concílio, em 538, eles arrancaram isso da Bíblia, aquela história toda que tem, que o cara pode até achar no Google ali, jogar, porque tiraram a reencarnação da Bíblia, ele vai ver.
E o que ocorre é o seguinte, quando um narcisista morre, vamos colocar, segundo a Igreja Católica, o cara vai pro purgatório, morreu vai pro purgatório, aí tem céu, inferno, aquela causada toda, vamos botar assim, né? E dentro da situação do engano, que fique bem registrado isso. Dentro do engano, todas as vezes que você vê a luz do fim do túnel, você não vai para a luz do fim do túnel. Porque lá vai ter um Jesus, lá vai ter uma mãe, sua mãe te chamando, vem meu filho. Primeira coisa que fala. Depois que tu entrou ali, meu irmão, tu tá enganado. Acabou. Aí tu vai ter que voltar. Por isso que entra o filme Matrix. Fala um pouco, o cara tá lá, você vê teus amigos, tudo lá renascendo, naquele troço lá, mais ou menos uma história parecida, né? Para quem quiser saber mais ou menos como funciona dentro dessa terceira dimensão, assiste aquele filme Segredo de Júpiter, que vai falar sobre a Terra, uma fazenda gigante, né? Então, para mim entrar nisso, eu vou ter que entrar sobre, vamos botar, hipnoterapia, vou ter que falar um montão de coisas que o vídeo seria muito longo. Estendido. Para nós falar. Mas se o senhor fosse falar de maneira resumida, o narcisista morre, ele tem, graças a Deus, ele tem o fim merecido, como as escrituras dizem que tudo tem seu fim. Segundo, se, por exemplo, as maldades que ele fez, foi difícil dele voltar para a fonte. Para a fonte. Fonte é Deus. É Deus. Né? Está acima da terceira dimensão, ou seja, é uma fonte, é uma força de energia. A energia ergônia, né? Vamos colocar assim. Então, quer dizer, ele fica difícil dele voltar. Então ele é obrigado a seguir o caminho, porque ele já pertence às trevas, né? Então, quer dizer, a gente não sabe como é que ele vai voltar, como é que vai voltar. Pode voltar pior ainda do que está hoje em dia. Por o Espiritismo vai dizer que ele fez muita maldade, então ele vai voltar doente, ele vai voltar assim. Mas a gente já entende que existem acordos para que se volte assim. Implantes e outras coisas mais. Se eu for falar sobre isso, é muito prolongado. A gente vai fazer um podcast para falar sobre isso. Isso aí, é legal, é legal. Nós vamos fazer um podcast, é bom o senhor ter falado Vou disso. Convidar a Cássia Faria para falar, porque a Cássia é fera. Não, a doutora Cássia, ela arrebenta. Arrebenta. Veja bem, essa ideia já estava no nosso coração, mas não há dúvida de que o nosso diretor, o Gabriel, ele falou, olha, vamos idealizar aí para cair dentro do podcast, porque aí a gente consegue falar melhor. E claro, a gente vai convidar, né, a doutora Cássia para nos dar uma moral nesse podcast, Sim. que é muito importante, porque veja bem, o assunto já está crescendo. E graças a Deus, você que está do outro lado, queremos pedir uma coisa muito importante, tá? Nos envie perguntas, faça comentários sobre o vídeo. O que nesse vídeo você gostaria de saber que não foi elucidado, que poderia ter sido melhor elucidado? Joga na página pra gente, né, pastor Djalma? Dá para falar mais alguma coisinha? Sim, dá. O que acontece é o seguinte, o narcisista em si, devido às maldades que ele faz, ele abre brechas espirituais para habitar dentro dele seres obsessores, ou seja, espíritos obsessores. Então esses espíritos vão sugar o narcisista. E o narcisista se torna um balde furado, porque ele vai sugar as suas vítimas também. Ele vai precisar dessa energia psicoemocional. Por isso que ele cria drama e caos, para entrar nessa confusão, para poder saber. E as pessoas falam, mas como é que eu sei que eu estou morando com um narcisista? Olha antigamente como é que era a sua vida e olha agora. Depois do narcisista. Narcisista é só drama e caos. Outra coisa, para você identificar, muita gente fala, fulano é narcisista, ciclano. Não é não. O que acontece é o seguinte, um psicólogo, um psiquiatra tem que dar o laudo para saber. Isso demora um pouco, através de terapia, através de algumas coisas, para saber se realmente é narcisista. Agora a pessoa que convive, obviamente ela vê sinais bem mais perto do que qualquer. Sim, mas aí para ela também ter certeza, Sim. o senhor acabou de falar, Sim, tem que haver uma análise profunda. Isso, o canal aqui não atesta ninguém. Não, de jeito nenhum. De forma nenhuma. Aqui não é para isso. Mas a gente fala dentro do lado espiritual, com a bagagem espiritual que a gente tem. Com certeza. Aí a gente tem bagagem para falar nesse sentido. Por exemplo, ele abre brechas porque ele só faz maldade. E quando você chega dentro de uma casa, digamos assim, que tem um narcisista, o empata já sente aquela energia. As suas amígdalas cerebrais, ela fica em estado de alerta e ela te avisa. Correto. Entendeu? Só que muitas das vezes nós não damos atenção para aquilo. E o narcisista, ele chega perto de você, chega para você como um gentleman, como um ser educado. Não fala não. Por quê? Engana mesmo. Porque se ele chegar para você sem a máscara, você não quer ele nem perto, porque aquilo ali é um monstro. Tá? Ali dentro tem um monstro. Ali dentro tem a triagem negra. Como eu disse assim, narcisista é uma egrégora espiritual. Narcisista, ele é um ser autodestrutivo. Como é que se fala? Homem, né? É um homem, vamos botar assim, ou uma mulher. Não tem sexo, não tem nada. Mas é o seguinte,
é uma criatura robótica, que é autoprogramada, um ciborgue, caçadores de humano, tipo aquele filme Exterminador do Futuro. Correto. Mais ou menos isso. Então, quer dizer, nós temos que ter cuidado, o empata principalmente, pessoas que ele nota que tem uma luz, tem alguma coisa boa, ele não escolhe você se você não tiver nada que favoreça ele. E o que ele quer? Ele quer a tua alma, eles são sugadores de alma. A psiquiatria diz isso, eles são sugadores de alma. Certa feita, o pastor Djalma falou que o narcisista, ele te escaneia. Ele faz um estudo de você. Então ele sabe os teus gostos, ele sabe aonde te atingir para o bem ou para o mal. É o espelhamento. Né? Ele faz o espelhamento. Tendo feito isso, ele vê que você é uma vítima em potencial, ele vai pro ataque. Você fala, eu gosto de chocolate, ele também. Eu gosto disso. Coincidência, também gosta. É. Tem pessoas que o narcisista diz que tem alergia a camarão, mas com outras ele já come o camarão. Justo. Tem pessoas que o narcisista não bebe, mas com outras o narcisista bebe. Eu vi essa cena, essa cena. E muitos narcisistas... Eu estava presente. Estava presente. Muitos narcisistas são viciados em álcool. Olha aí. Mas por que eles bebem? Outros em remédio? Por que eles bebem muito? Por quê? Para poder fugir deles mesmos. Fugir daquele infortúnio que existe dentro deles. E muitas mulheres narcisistas também são viciadas em paracetamol. Dores de cabeça e outras coisas mais. O negócio é complicado. Ficamos felizes em poder estar com você. Queremos te convidar a você semear nessa obra. Veja bem, todos os programas nós temos falado com você. Você tem sido abençoado, você tem sido alcançado por esses vídeos, por estas palavras. Por que não dizer, pastor Djalma? A palavra de Deus tem entrado dentro do seu lar, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu quero mais uma vez fazer um desafio, para que você oferte nessa obra. Nos perguntaram se lá tem um linkzinho com o número de Pix, alguma coisa. Temos lá no Plena Verdade. Temos lá um linkzinho com o número da conta bancária, o nome do banco, o Pix, como você pode fazer para abençoar essa obra. Porque o Plena Verdade, ele cuida de vidas, ele cuida de família. Então eu te desafio, tá? Bota a mão no bolso, tira aí teu escorpião do bolso e abençoe a essa obra também. Porque afinal de contas, a sua vitória... É a nossa vitória, Deus abençoe.